Olá, gente boa. Tudo bem? Paz e graça para cada um de vocês. Espero que esteja tudo em paz, na santa paz de Deus, com cada um de vocês, com as suas famílias. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Espero que vocês me ajudem aí a divulgar esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com aqueles que você gosta. E se você gostar, compartilhe. E no Zap também, nos grupos do Zap, dos seus amigos, da família. Se for importante para você. Também, se não for importante, não precisa compartilhar esse vídeo. Mas eu espero que seja importante para você. Por que eu digo que é importante para você? Porque também é importante para mim. Sabe, eu não esperava que as pessoas não é as pessoas, é quem está na realidade no comando, quem está na frente no comando. O que eu quero dizer? Quem está na frente das suas igrejas. Você sabia que eles enganaram você e continuam enganando o povo com versículos separados dos seus contextos e da realidade da Bíblia? Você, quando for ler um versículo, você não vai pegar um versículo isolado da Bíblia e fazer ele como se ele fosse a resposta total do assunto de toda daquela conjuntura da Bíblia da qual você está estudando ou lendo, né? Não é assim que se faz. Você tem que ler o começo, o meio e o fim, para você depois tirar ali uma conclusão e ver se realmente é aquilo que está sendo falado ou ensinado. Do que eu estou falando? Eu estou falando sobre o capítulo 28 de Ezequiel, onde fala sobre o querubim ungido de Deus. Você sabia que a vida inteira mentiram para você, dizendo que aquele querubim ali era o diabo? Que aquele querubim ali era o Satanás? Você sabia que a vida inteira os pastores ensinaram isso para o povo, ensinaram isso para as suas igrejas, dizendo que esse capítulo aqui, 28, de Ezequiel, onde está falando, na realidade, é sobre o rei de Tiro. É sobre o rei de Tiro que ali está falando. Não é sobre uma personagem espiritual. É sobre um anjo caído de Deus. É mentira. É mentira desses ensinadores. É mentira desses teólogos, desses pregadores, conhecedores, doutores, que nem eles gostam de ser chamados. Eu sou doutor, eu sou bacharel, eu não sei o que, sou doutor em divindade, eu conheço tudo. Você é um baita de um mentiroso, porque aqui, Ezequiel 28, não está falando ali na Bíblia, Ezequiel 28, a partir do verso 1 por diante, até o versículo 19, se não me escapa aqui a memória, versículo 19, não está falando de um querubim celestial. Não está não. É invenção. Os pastores, não todos, mas esses que se sentam na cadeira de doutor, de bacharel, do grande conhecedor, né, da Bíblia, e ensinou isso como se isso fosse esse querubim que aqui está falando em Ezequiel é uma divindade espiritual. É mentira, porque você começa a ler
Pega a sua Bíblia, aí aonde você está. Pega a sua Bíblia. Se você não puder, depois você lê em casa. Agora, no momento, mas se você estiver na sua casa, pega aí, acompanhe comigo na sua Bíblia. Veja o primeiro versículo de Ezequiel está dizendo. Com quem ali a palavra está falando. Se está falando com um ser espiritual, celestial, ou se está falando do rei de Tiro. Do rei de Tiro. É o que está falando. Veja o primeiro versículo do capítulo 28. Veja o que está dizendo aí, ó. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. O profeta está falando. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dizei ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizeis, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Aí continua: sendo tu homem e não Deus, e estima o teu coração como se for o coração de Deus. Você acabou de ler o quê? A sua Bíblia pode ter até uma tradução de uma forma diferente. Pega outra Bíblia. Vamos conhecer a palavra. Vamos estudá-la, como na realidade ela é. Pega alguns dicionários, mas tem muitos dicionários aí que não vale para nada. Não vale para nada. Mas o que eu quero dizer, que eles continuam mentindo para você. Veja que ali Deus chamou o profeta e disse para o profeta: diz para o rei ou príncipe de Tiro que como ele se elevou o seu coração e diz que é como ele fosse Deus, mas não é Deus. Tu sois homem. Homem. Se você for decorrendo ali os versículos por diante, você vai ver que ali o profeta vai dizer, na realidade, várias coisas, e vai enumerar várias outras coisas concernente àquele assunto, mas não é sobre um anjo caído, não é sobre um querubim celestial que se revoltou contra Deus e que sentar na cadeira de Deus e ser igual a Deus. Não! Ali está se relacionando e dizendo é do rei, do príncipe de Tiro, que ele que falou essas palavras. É muito claro. Pode observar, os demais versículos para frente vai falar que ele se elevou por causa do seu poder. Ele que dominava, ele que era superior, ele que abatia os outros reinos, ele que abatia os outros povos, e ele se achava superior, ele por ser muito inteligente, ele por ser rico, ele por dominar o comércio. Está falando aí na palavra, se você for estudando o resto dos versículos, isso que eu estou dizendo, está aí. Ele por dominar o comércio e se enriquecer, ficar rico por causa do seu entendimento, da sua sabedoria, da sua beleza. Ele ficou muito rico, muito rico. E ele ficou assim tão soberbo que se achava que era um Deus. E dizia: eu vou me assentar no lugar de Deus. O rei de Tiro era quem estava dizendo isso. E por causa disso que ele disse, ficou soberbo e usava essas expressões, dizia essas coisas, é que Deus está dizendo: vai o profeta até ele e fala com ele.
e diz para ele. Eu vou ler mais alguns versículos para você. Aqui o versículo de número 3 fala assim: eis que mais sábios eis que Daniel. Em algumas Bíblias tem como se fosse uma pergunta. Eis mais sábio do que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Isso o profeta falando com o rei. Aí diz, versículo 4: e pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder, e adquiriste ouro, prata, nos teus tesouros. Versículo 5: e pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Você está entendendo que por causa da sua inteligência, que por causa da sua sabedoria, o que aconteceu com ele, o que ele colocou no seu coração, aqui não está falando de um querubim, de um ser celestial. Aqui está falando do rei de Tiro. E aí, doutorzão? E aí, pregadorzão? E aí, enganadorzão? O que você vai falar? O que você vai fazer com essa palavra? Você vai pegar as páginas, vai rasgar ela e jogar no lixo? Ou você vai dizer, não, um pouquinho mais para frente vai estar falando sobre o querubim ungido. E está mesmo. Um pouquinho mais para frente vai falar sobre o querubim ungido. Mas esse é o texto que vai até o final. E não está falando do diabo. Não está falando aqui do Satanás. Mentiroso, enganador, que engana as pessoas. Pastores enganando as pessoas. Esses intelectuais que dizem intelectuais, mas é de nada. Intelectuais para enganar as mentes que não tem conhecimento, que não busca, coitados. Coitado no modo de dizer, que não vai à busca, fica só ouvindo esses pastores, esses mestres ensinar, esses mestres enganadores de pessoas, enganadores de mente, de coração, inocente, coitados, por não ter conhecimento, por não saber. Aí eles vêm com aquela palavrinha mole, suave, enganadora, e engana as pessoas que não sabem de nada. Vamos mais para frente, vamos ler mais um versículo. O versículo de número 6, do capítulo 28. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Quem está falando? Assim diz o Senhor Jeová. Pois que estimaste o teu coração, como se for o coração de Deus. Continua dizendo que ele estimou o coração dele e classifica-se como se o coração dele ou ele fosse Deus. Aí diz o versículo de número 7. Eis que eu, Deus falando, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis entre as nações, os quais desembanharão as suas espadas, e contra a formosura da tua sabedoria mancharão o teu resplendor. Você entendeu? Eu vou te dizer, você entendeu o que é que Deus está dizendo para ele, o rei de Tiro?
que por causa que ele está dizendo que ele é como se ele fosse Deus, ele colocou isso no seu coração: eu sou Deus. Por causa do quê? Por causa que ele dominava toda a situação ao seu redor. Ele era superior a todo mundo. Ele era muito inteligente. Ele dominava as situações. Ele dominava as guerras. Ele dominava os comércios. Ele dominava as coisas que estavam ao seu redor. Não era? Pela formosura. Ele, por ser um comerciante, não está falando, porque se estiver falando aqui do diabo, o diabo era comerciante, talvez? É? Porque se esse texto aqui está falando do diabo, o diabo era comerciante. O diabo era uma pessoa comerciante. E o diabo era comerciante do quê? Ele comerciava as pedras fogueadas, os brilhantes, o ouro que existia, as pedras especiais. Ele fazia comércio com quem? Para quem ele vendia? Quem comprava dele? Me responda aí, pastor. Me responda aí, pregador. Me responda aí, doutorzão. Eu preciso aprender. Porque se esse texto falar, se é esse texto que você pega como base, para dizer que é esse aqui o querubim ungido, que estava no jardim de Deus, e que depois foi encontrado no seu coração, que é o que está dizendo, o mal, o pecado, e por isso Deus fez o quê? Destituiu ele, tirou ele, desceu ele do céu, expulsou ele. E mais, ele não foi expulso sozinho, ele foi expulso com um montão de outros anjos. Mentiroso, pastor mentiroso, ensinadores mentirosos, teólogos mentirosos, enganadores de pessoas, enganadores de mente, de corações.